Ezequiel capítulo 2, nós vamos ler o verso 1 e 2. Ele me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ezequiel, ele é conhecido como o profeta das visões, porque se você ler esse livro, você vai ver diversas visões que esse homem tem. Algumas dessas visões, elas são difíceis de se compreender. Esses dias eu estava lendo parte desse livro, e eu estava vendo quando Ezequiel tem a visão da roda, né? E aquilo começou a me chamar um pouco a atenção. Existem outras visões dele, mas Ezequiel, ele foi um dos profetas que surge diante do exílio babilônico, ou seja, diante do momento de escravidão, diante do momento de vergonha, diante do momento de humilhação para a nação de Israel, aonde aquele povo nunca havia atravessado o que eles estavam vivendo naquele momento. Ezequiel já ficou, já sofreu já viveram algumas situações, mas Deus sempre se levantava e perdoava. Deus sempre vinha e levantava alguém para libertar Israel. Você vai ver que geralmente o máximo que durou em torno de 40 anos, às vezes o jugo de uma nação sobre Israel. No livro de Juízes você vai ver muito sobre isso. Também você vai ver no Egito 450 anos. Mas depois que ele sai do Egito e sai como nação, sai como um povo forte, como milhares, você não vê mais isso acontecer. E Deus começa a levantar pessoas no meio do povo, no meio da Babilônia, para profetizar sobre os filhos de Israel, para declarar sobre os filhos de Israel, para dizer aos filhos de Israel que Deus estava presente, Deus estava com eles, mesmo no exílio, e que Deus cuidaria deles. Mas nós vamos ver que existe uma necessidade muito grande de Deus em levantar pessoas, em despertar pessoas para fazer a sua obra, para fazer coisas em seu nome. Existe uma necessidade de Deus para levantar pessoas em outras áreas que não seja a igreja, mas seja em locais como onde você trabalha, aonde você estuda, aonde você tem ali relacionamentos. Deus precisa levantar pessoas para fazer a diferença e para que elas possam viver a diferença de Deus em suas vidas. É necessário nós entendermos um pouco sobre isso, para que a nossa vida possa avançar, para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos nos tornar pessoas bem-sucedidas naquilo que nós fazemos. Nós precisamos de um despertar novo de Deus para as nossas vidas. O que mais nós encontramos hoje, nesse tempo, nesse momento, são pessoas que querem fazer alguma coisa, mas elas não querem se comprometer. Elas querem até estar dentro da igreja, mas elas não querem estar conectadas ao corpo de Cristo. Elas querem simplesmente estar dentro de uma congregação por alguns momentos, por alguns minutos, e não criarem vínculo, não criarem raízes. E isso acaba fazendo com que as pessoas venham se perder, com que as pessoas elas não tenham direcionamento para avançar em suas vidas, que elas não consigam, faz com que elas não consigam ser felizes, fazem com que elas não consigam ter solidez na sua fé. Agora, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós nos despertamos para as coisas de Deus, então as coisas começam a mudar na nossa vida. No Salmo de número 106, se não me falha a memória, você vai ver que Deus está procurando os fiéis da terra. Deus está procurando pessoas para que possam fazer alguma coisa. Agora, se Deus está procurando pessoas, é porque está em falta. Existem características
que Deus está buscando. E hoje, nesse tempo que nós vivemos, em onde as informações elas correm muito rápidas, aonde muitas vezes as pessoas elas estão conectadas, elas estão preocupadas em se autopromover, ela não tem se despertado para aquilo que Deus está falando. As pessoas hoje elas querem simplesmente se mostrar que elas fazem parte de algo, mas elas não querem estar comprometidas. Deus está procurando pessoas que não tenham medo de se comprometer. Deus está procurando pessoas que realmente estão decididas em, se for necessário, deixar toda a sua vida e seguir, como Jesus disse ao jovem rico: vende tudo que tens, doa aos pobres e segue-me. Mas a Bíblia diz que ele, naquele momento, ele pesou na vida dele o que ele tinha, os bens que ele tinha, a riqueza que ele tinha, pesou na sua decisão, e ele preferiu simplesmente sair de fininho, de cabeça baixa, do que abrir mão do que ele tinha. Deus pode requerer isso de qualquer pessoa que está aqui: deixa tudo e me segue. Mas Deus pode chamar você, ungir você, Deus pode abençoar a sua vida e você continuar tendo a vida que você tem. Você pode continuar sendo um trabalhador, um operador em algum lugar. Deus pode abençoar a sua vida e você fazer a diferença no negócio que você tem, aonde você trabalha. Mas a decisão de estar diante de Deus, ela tem que partir de você, ela tem que nascer de dentro de você. A decisão de se comprometer é necessário partir de você. E quando nós lemos esse texto aqui, você vai entender que Deus quer falar com o homem, Deus quer trazer novas revelações ao homem, Deus quer falar sobre propósitos com o homem, Deus quer falar sobre projetos, sonhos que existem no coração de Deus, que é necessário pessoas para realizar. Deus está falando: olha, eu estou procurando pessoas, eu quero falar, porque às vezes nós criamos um hábito de orar, e orar nós simplesmente achamos que nós precisamos somente falar e falar. Mas a oração, o meu retorno está um pouquinho alto, a oração, ela é um pouco, diálogo, é onde você fala com Deus e Deus fala com você. Existem coisas que nós achamos que Deus jamais vai falar conosco. Existem coisas que nós achamos que Deus, Ele não fala, mas a verdade é que Deus fala na intimidade. Deus fala sobre planos, Deus fala sobre projetos, Deus fala sobre futuro, Deus fala sobre presente, Deus fala sobre coisas que irão acontecer na sua vida, coisas que irão acontecer nas nações. Deus fala coisas que vão surgir na nossa vida, coisas que serão entregues a nós, mas coisas também que serão entregues a pessoas que foram gerados da nossa entranha. Deus fala sobre pessoas conosco, Deus fala sobre cidades conosco, Deus fala sobre estado conosco, Deus fala sobre nações conosco, ou seja, Deus fala sobre tudo. Deus não tem problema em falar em absolutamente nada, mas é necessário nós entendermos que para nós ouvirmos a voz de Deus, nós temos que ter posicionamento diante das coisas. E a Bíblia diz que Deus chega a Ezequiel, e Ezequiel já tinha um título de profeta, ele já era conhecido como profeta, mas Deus diz a ele assim: põe-te de pé e eu falarei contigo. Essa é uma das maiores decisões que você precisa tomar na sua vida. Enquanto você lamenta as perdas da sua vida, você vai continuar prostrado. Enquanto você lamenta os problemas da sua vida, você vai continuar aí sofrendo. Enquanto você lamenta as dores que você sente, as perdas que você sofre, as traições que você sofre, os abandonos que você sofre, a sua vida ela não muda. Por quê? Porque você está tão focado naquilo que está acontecendo de ruim na sua vida, que você não tem força para prosseguir adiante e entender que o mesmo Deus que está com você, te guardando, te preservando nesse momento, é o mesmo Deus que vai estar com você, vai te ajudar
ajudar a continuar a sua jornada. Veja, Elias, a Bíblia diz que Elias estava angustiado porque ele foi ameaçado por Jezabel, e de repente a Bíblia diz que ele, debaixo de um pé de zimbra, ele disse assim: eu quero morrer porque eu não aguento mais essa vida. Mas ele adormece, e a Bíblia diz que um anjo vem até ele e dá pão e água e diz para ele assim: come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Ou seja, nós começamos a entender algumas coisas sobre Deus, que muitas vezes nós não nos despertamos para isso, enquanto nós achamos que é o fim da nossa história, é o fim da nossa vida, é o fim das coisas. No meio do caos que nós estamos vivendo, Deus vem com uma palavra de vida sobre a nossa vida, Deus vem com uma palavra de direcionamento quando nós estamos perdidos, Deus vem com provisões sobre a nossa vida, para que a nossa jornada possa continuar, para que os planos dele possam continuar na nossa vida, para que os planos dele possam se tornar concretos na nossa vida. Aí você me pergunta: o que é que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer uma coisa muito importante hoje, para que a sua vida comece a mudar. Enquanto você chegou aqui achando que a sua história ela estava no fim, na verdade Deus tem uma palavra de reinício na sua vida, Deus tem uma palavra de start na sua vida. Enquanto você chegou aqui dizendo acabou, Deus está dizendo para você: não acabou ainda, porque eu ainda vou agir nessa situação, eu ainda vou operar nessa situação, eu vou mudar o quadro que você está vivendo, para que você possa ser surpreendido por mim. Talvez você ainda está aqui dizendo: não, eu não tenho mais força. Mas se prepare, porque Deus dá força ao cansado e multiplica aquele que não tem nenhum vigor. Talvez você está dizendo: olha, é o fim da minha vida, mas Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: se levante e ande, porque grande é ainda a sua jornada. A sua história, ela não vai ser parada no momento de humilhação, a sua história não será paralisada, não terá fim no momento de perda, mas Deus vai te levantar para um novo tempo, e aqueles que acharam que era o seu fim serão surpreendidos, porque Deus vai te levantar de novo. Não é o fim. Como é que é? Não é o fim. Mas existem situações na minha vida. Meu irmão, Ezequiel estava vivendo cativo, e Deus vem até ele e fala assim: levanta. Você pode até ter muitos motivos para não se levantar, mas os seus motivos não vão impedir Deus de agir. Você pode até ter muitas necessidades, mas as suas necessidades não vão impedir Deus de agir. Você pode ter muitas limitações, mas as suas limitações não vão impedir Deus de agir. Você pode estar sentindo muitas dores, mas as suas dores não vão impedir Deus de agir. Você pode estar no pior momento da sua vida, mas para Deus é como se você tivesse nascido hoje, porque os momentos que você vive não interferem nos planos de Deus. Você pode até entrar em crise, mas Deus continua sendo inabalável. O céu não está em crise, Deus não entra em crise, Deus continua soberano, Deus continua governando, Deus continua com todas as coisas no seu controle. Não abata o seu coração, não permita que o seu coração seja abatido. Eu já falei aqui algumas vezes, se você ler Isaías capítulo 6, você vai entender algo extremamente interessante, porque Isaías tem uma visão profética, uma visão profunda sobre Deus. Ele diz assim: eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Ele viu o Senhor. Olha que coisa poderosa. Eu vi o Senhor. Mas quando ele tem a visão de Deus, ele não tem qualquer tipo de visão de Deus. Ele vê Deus assentado no seu trono.
Ele não diz: eu não vi Deus andando sobre as nuvens, eu não vi Deus andando sobre os céus, eu não vi Deus andando sobre a terra. Ele diz: eu vi o Senhor, e Ele estava assentado no seu alto e sublime trono. Deus estava passando uma mensagem profunda, clara e certeira na vida de Isaías. Ele está dizendo: eu sou Deus, Ezequiel. Ezequiel não tinha dúvida que ele era Deus, mas ele diz assim: eu sou o rei, porque eu estou sentado num trono. Ele está dizendo assim: eu estou assentado no trono, e quem se assenta no trono está dizendo: eu tenho um controle das coisas, eu tenho um domínio sobre as coisas, eu tenho uma nação, eu tenho um lugar para governar, eu tenho pessoas para governar, eu tenho pessoas para dirigir, eu tenho uma nação que eu preciso cuidar, eu tenho um povo que eu preciso cuidar, eu tenho um controle de tudo, eu tenho autoridade sobre as coisas, eu tenho poder sobre as coisas. E é necessário nós entendermos isso, que Deus continua sentado no seu alto e sublime trono na nossa vida. Deus ainda continua tendo o controle absoluto das coisas que estão acontecendo na sua vida. Deus continua ainda enxergando e vendo todas as coisas que estão acontecendo na sua vida, mas você precisa se levantar. Enquanto as coisas subjugam você, enquanto as coisas te jogam para o chão, enquanto você é forçado a cair pelo chão, Deus está dizendo para você que você pode se levantar e que você deve se levantar, porque quando você se levantar, você terá uma visão diferente daquilo que você está vendo hoje. A sua percepção, ela irá mudar a partir de hoje. As coisas vão começar a mudar ao seu redor, através de uma atitude que você tiver hoje. Não importa o que está acontecendo, se levante e comece a mudar a sua vida hoje. Se levante e você vai começar a perceber o agir de Deus sobre a sua vida. Você vai perceber que ainda existe uma chance para você, ainda existe uma oportunidade para você. Não importa o quanto você errou, Deus está disposto a te dar uma nova chance. Sabe o que me chama a atenção do filho pródigo? Não é dele gastar e perder tudo que ele tinha, porque a Bíblia diz que ele pega parte da sua herança e vai para um lugar bem longe e gasta tudo que ele tem. Ele gasta tudo que ele tem, ele perde tudo que ele tem. E a Bíblia diz que ele começa a cuidar dos porcos, e começa a comer das comidas dos porcos. Então na sua mente vem: nem os servos do meu pai comem esse tipo de comida. E aí então nós somos surpreendidos por uma atitude inesperada desse homem, desse jovem. Está em Lucas capítulo 15, versículo de número 18, você vai ver aí, Lucas capítulo 15, versículo 18, olha aí, olha o que ele está dizendo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Qual eram as circunstâncias do filho pródigo? Ele pega as coisas antes do tempo, ele quer as coisas antes do tempo, ele requer seu direito antes do tempo. Herança se discute depois que os pais morrem. Tem um advogado aqui, não é isso? Não é isso mesmo? Herança se discute quando os pais morrem. Quando seu pai e a sua mãe morrer, vai se discutir o que vai ficar para um, o que vai ficar para outro. Se um quer uma panela, fica a panela para você. Se um quer um garfo, fica o garfo para você. Se um quer uma máquina, fica a máquina para você. Mas enquanto um deles forem vivos, ainda a herança, ainda tem alguém que possa governar sobre a herança. Você não pode pegar o que é seu embora. Ele pede algo e pega algo que ele não estava pronto e preparado para viver, mas mesmo assim o pai, agindo de bondade para com ele, dá a sua parte da herança. Ele pega a sua herança, ele diz: vou embora, e ele vai embora, e ali ele começa a aprender os prazeres da vida, ele começa a descobrir sobre os prazeres da vida. Ele vê que isso daqui é tão forte, porque ele está dizendo o seguinte: existe prazer fora do lugar onde eu estou. É por isso que muitas vezes você sai para ir para o mundo, você sai da presença de Deus,
e depois você quer voltar, mas você não consegue voltar. Você não consegue voltar para a posição que você está. Você não consegue voltar para o lugar aonde você está. Você não consegue ser mais fervoroso ou igual fervoroso como você era antes. Você começa a não dar mais importância sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida. Você não começa mais a combater aquilo que você combatia, porque você começou a experimentar uma vida aonde não existem limites, mais regras. Não é regras espirituais para a sua vida, não existem mais princípios espirituais para governar você. Ou seja, você começa a ir para uma vida aonde você começa a fazer as suas próprias escolhas. Quando eu estou na presença de Deus, eu sou guiado pelo Espírito, eu vivo pelo Espírito, eu sou direcionado pelo Espírito. O Espírito de Deus faz com que as coisas cheguem até mim. Quando eu vou tomar uma decisão, eu não tomo segundo os meus pensamentos, segundo as minhas necessidades, mas eu tomo segundo aquilo que o Espírito me diz, segundo aquilo que a palavra me diz. Mas ele diz: eu não quero mais isso. Ele pega a sua herança, ele gasta tudo que ele tem. Então ele tem uma surpresa, porque quando você perde tudo que você tem algumas surpresas na sua vida. A primeira surpresa é: você descobre quem realmente está com você. Enquanto você tem coisas, as pessoas estão do seu lado. Enquanto você tem recursos, as pessoas estão do seu lado. Enquanto você tem algo que você possa oferecer, as pessoas estão do seu lado. Mas quando isso acaba, sabe o que acontece? As pessoas que estão movidas por interesse, elas vão deixando você, elas vão abandonando você, porque acabou aquilo que você tinha, você não tem mais. E aí você diz: opa, a pessoa estava comigo por causa do que eu tinha ou por causa do que eu era? Você quer descobrir quando isso vai acontecer na sua vida? O dia que você perder algo que é importante, aí você vai ver quem são seus amigos. Eu já tive pessoas que durante muito tempo frequentaram a minha casa, mas quando aconteceu um problema, todas as pessoas me deixaram e mudavam de calçada. Parecia que eu tinha uma doença que era transmissível e mortal. Se alguém tocasse em mim, se alguém falasse comigo, essa pessoa morria. Então eu descobri realmente quem caminhava comigo, quem estava comigo, quem era meu amigo verdadeiramente. Esse jovem, ele descobre quando ele perde tudo. Ele perdeu tudo. Ele vai lá para o lugar dos porcos, ou seja, lugar de humilhação. Um judeu com porco está dizendo humilhação, impureza. Ele foi ensinado que ele não pode tocar nesses animais, que ele não pode comer esses animais, mas ele se vê numa situação adversa, e muitas vezes as suas decisões estão levando você a situações adversas na sua vida. Muitas vezes as suas decisões estão levando você para longe, o distanciamento de Deus, para que você fique distante daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas um dia, em Lucas capítulo 15, versículo 18, que nós lemos, ele se desperta, ele diz: eu vou me levantar e vou ter com o meu pai. Olha a decisão: eu vou me levantar. Você precisa se levantar de novo, você precisa se erguer de novo. Não importa o que a vida fez com você, não importa o que fizeram com você, não importa as palavras que lançaram contra você, não importa o quanto você está sendo sufocado, Deus está dizendo: levanta-te novamente, porque aquilo que estava perdido não está mais perdido, aquilo que estava morto não está morto. Ainda existe uma palavra de Deus sobre a sua vida que vai te levantar, vai restaurar, restituir aquilo que se foi na sua vida. Você quer que a sua vida mude? Você deseja que a sua vida mude? Então você precisa se levantar. Se levantar não é eu estar sentado em algum lugar, como aqui, por exemplo. Aguenta o peso, aguenta. Estou sentado. Sim ou não? Vai me levantar assim. Porque isso você está fazendo todos os dias da sua vida. Por mais que você goste de dormir, uma hora você tem que levantar. Não é se levantar assim. É se levantar em atitudes.
é se levantar e dar passos novos na sua vida. É você fazer algo diferente na sua vida. É você buscar uma direção nova para a sua vida. É você romper com as coisas que te prendem e te aprisionam. Porque existem coisas que Deus tem que quebrar na nossa vida. Amém? Mas existem coisas que é você que tem que quebrar. Existem coisas que você vai orar e falar assim: Deus, quebra isso, e Deus quebra aquilo. Mas existem coisas que você precisa desejar sair, você tem que dar um passo para sair, você precisa querer. Um exemplo bem simples disso é alguém que é aprisionado por algum tipo de vício. Veja que você entrou aqui hoje dentro dessa igreja, ninguém perguntou para você se você fuma, ninguém perguntou para você se você bebe, ninguém perguntou para você se você tem algum tipo de vício, ninguém perguntou nada. E vai ser sempre assim. Você vai vir à igreja, pelo menos enquanto eu for pastor, apóstolo dessa igreja, nós não vamos perguntar para você se você bebe, se você fuma, se você fornica, se você trai, se você está separado, se você está divorciado. Nós não vamos perguntar para você aqui o que tem de errado na sua vida, a não ser que você queira falar. Você vai entrar. Você vai ser tratado como uma pessoa normal aqui na igreja. Você pode ter muito recurso, pouco recurso. Para mim, é a mesma coisa, sempre. Ninguém vai ficar perguntando para você. Mas quando você entra nesse lugar, existem coisas que o Senhor tem poder para quebrar. Deus pode quebrar uma maldição, Deus pode quebrar um encanto, Deus pode curar você de uma enfermidade, Deus pode libertar você de um vício, como está? Pode. Mas a pergunta é: você quer ser livre do vício? Às vezes eu vejo mães desesperadas aqui na igreja, arrastando seus filhos até mim, falando assim: ora por ele. Ela diz: você tem que orar por ele. Você não tem que orar por ninguém, porque você não pode. Quando você traz uma criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade, 10 anos de idade, eu vou orar por ele. Você está trazendo ele até mim. Mas quando eu pego um jovem de 15 anos, de 13, 14 anos, que você vem arrastando e fala assim: ora por ele. A minha pergunta é: você quer que eu ore por você? Sabe por quê? Porque ele já sabe escolher. Ele já sabe o que ele quer. Ele já sabe a diferença entre o bem e o mal. Você pode querer que ele saia das drogas, mas ele só vai sair se ele quiser. Você pode falar assim: eu gostaria que o meu marido parasse de beber. Você pode orar por ele, e deve orar por ele, mas ele só vai parar de beber o dia que ele quiser, porque aí Deus vai intervir na situação. O que eu estou querendo dizer? Que existem coisas na sua vida que você precisa se levantar e sair dela. A prisão que o filho pródigo estava vivendo não era uma prisão espiritual, mas era uma prisão física. Era uma decisão dele: eu volto para a casa do meu pai, ou eu continuo aprisionado aqui. Ele diz: eu vou me levantar e vou ter ir com meu pai. A mesma coisa é você que está aqui. Você precisa se levantar e decidir sair de alguns ambientes aonde você está. Você precisa se decidir sair de lugares aonde você está.
Você precisa se decidir em sair de determinada circunstância onde você entrou. A sua decisão em agir sobre essa situação vai atrair a decisão de Deus para a sua vida, vai atrair a presença de Deus para a sua vida, vai atrair uma ação poderosa de Deus sobre a sua vida. É necessário você entender e começar a se despertar para isso, porque tem coisas que você está esperando Deus fazer, mas Deus está esperando você tomar uma atitude. Existem coisas que você está dizendo, Deus sabe e Deus vai fazer. Não, Deus sabe todas as coisas, mas Deus está esperando qual é a atitude que você quer. Às vezes você está dizendo assim, eu quero que alguém me convide, porque ninguém vai te convidar para nada não. Se você quer, você se levanta e vai até aquele lugar, e Deus vai abençoar. Se for a vontade de Deus, as coisas vão dar certo, as portas vão se abrir e as coisas vão começar a acontecer. Então nós temos que entender que existem coisas que nós precisamos fazer, e a primeira coisa é se levantar. Ele disse, eu tenho visões para te dar, profeta, eu tenho direcionamento para te dar, eu tenho lugares para te levar, eu tenho coisas para que você faça, mas você precisa se levantar. A mesma coisa está sendo dita para você aqui. Existem coisas que Deus precisa fazer através da sua vida. Você pode dizer, mas já fazem tanto tempo. O tempo para Deus não quer dizer nada. Deus está dizendo para você, é necessário se levantar novamente. Sua atitude de levantar vai fazer com que as coisas comecem a mudar ao seu redor. O problema na sua casa vai mudar quando você tomar uma atitude. A situação na sua empresa, ela vai mudar quando você tomar uma atitude. A situação na sua escola vai mudar quando você tomar uma atitude. A situação na sua igreja, no seu ministério, ela vai mudar quando você tomar uma atitude. Qual a atitude? Se levantar diante do que está acontecendo e começar a caminhar. Não pare, não pare, não pare. Se levante e continue andando, porque aquele que te chamou é fiel para te levar até o fim. Orabandaque de raço. Eu quero que você fique de pé. Orobandoque na raço de comadaça. Repaque de raço de comandar isso de raço. Feche os seus olhos. Não saia do seu lugar. Durante muito tempo da minha vida, eu orei por algumas coisas. Eu pedi, eu implorei, mas não aconteceu. As coisas só aconteceram na minha vida o dia que eu me levantei diante de uma atitude. Às vezes nós temos que arriscar e provocar a Deus em algumas coisas, pela fé. Se você ver um pouco a nossa rede social, você vai ver que no ano de 2020, no último dia do ano, nós soltamos um vídeo, e naquele vídeo tinha uma linha temporal, e nessa linha temporal vinha desde 4 de setembro de 2011, e começou a correr aquela linha até 31 de dezembro de 2019, desculpe. E no fim perguntava assim, existia uma pergunta lá, e agora? O que Deus vai fazer?
Você pode dizer assim: você sabia alguma coisa? Eu não sabia de nada. Eu posso dizer para você que eu tinha convicção que algo iria acontecer, mas para onde, não sei. Como, eu não sei. Mas eu disse: eu preciso tomar uma atitude, eu preciso me levantar. E eu me levantei. E então, em fevereiro de 2020, em janeiro de 2020, já começaram ligações falando assim: você se interessa por esse prédio tal? E eu dizia assim: não, eu deixei de lado, eu não respondi, mas aquilo voltou novamente, e aquilo voltou novamente, e aí começamos a conversar, e aí eu vim aqui, e depois, você sabe tudo o que aconteceu. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque existem coisas na sua vida que você precisa se levantar, você precisa provocar. Parado aí, não vai adiantar. Reclamando aí, não vai adiantar. Não se decidindo, não vai adiantar. Nós temos que ter uma visão do que é Deus. E as coisas de Deus, elas sempre serão maiores na nossa vida. Nós citamos muito Ageu capítulo 2, versículo 9, onde diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É estranho nós ouvirmos isso e lermos isso, porque se você for olhar friamente, humanamente falando, a segunda casa, ela era inferior à primeira casa. Estou falando humanamente falando, não espiritualmente, ok? A primeira casa que foi construída por Salomão, a Bíblia diz que os pilares do templo eram de bronze. E todos os dias alguém tinha que polir o bronze, porque senão ele ofusca, perde o brilho. Quando eles constroem a segunda casa, reconstrói, muito dessas riquezas não tinha mais. Os escudos de ouro que Salomão herdou dos seus pais, e os guardas do templo, quando ele ia até o templo, e os guardas usavam o escudo de ouro, já não existiam mais. A Bíblia diz que os velhos, os anciões, melhor dizendo, choravam, e os novos choravam. Ambos choravam por coisas diferentes. Os anciões choravam porque eles tinham visto a glória do primeiro templo, e aquele templo não tinha nada a ver com aquilo que Deus estava fazendo. Os novos, eles choravam de alegria de ver o templo restaurado, não importava a condição. Mas a palavra que Deus trazia sobre o povo é que aquela segunda casa, ela seria maior do que a primeira. Ele estava dizendo que a importância daquilo, ele estava falando sobre Cristo. A importância daquilo seria maior do que estava lá atrás. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós nos vemos em situações como essa. Se nós olharmos para o nosso passado, nós vamos ver tantas coisas que perdemos, de valores incalculáveis. Existem pessoas que aqui podem ter perdido o status,
Existem pessoas que podem ter perdido carros, casas, empregos que geravam muitos recursos a eles. O tempo passou para eles, e hoje eles estão prestes a recomeçar as suas vidas. E Deus está alertando você para que você não se atente para aquilo que se passou, mas para aquilo que está chegando sobre a sua vida. Não importa se humanamente você olhar e dizer, não tem o valor que aquilo tinha antes. Mas eu vou dizer para você que o valor que está sobre a sua vida agora é maior, porque antes você tinha algo que não tinha Cristo, agora você tem algo que tem Cristo, que pode fazer você infinitamente chegar a lugares maiores. Eu sou prova viva disso. Eu vivo muito melhor ganhando muito menos do que eu ganhava. Sou mais feliz. Rabugento sempre fui, então isso não mudou, mas sou feliz. Consigo fazer muito mais coisas do que eu fazia antes. Sabe por quê? Porque se passou, o que passou, passou. A única esperança que eu tenho é o que está diante de mim. E quando eu estou em Deus, o que está diante de mim é maior. Sempre será maior do que passou. Sempre será melhor do que passou. Se levante. Olhe para frente. Porque o que está adiante é muito maior e melhor do que se foi. Deus vai restaurar a tua sorte. Deus vai reconfigurar a sua vida. Não importa o que foi. Não importa o que saiu da sua vida. Não importa o que você perdeu. Se levante. Comece de novo. Dê os primeiros passos. E você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Comece a avançar, ainda que lentamente, mas você verá as maravilhas que Deus fará na sua vida. Por quê? Porque existem promessas de Deus sobre a sua vida. Existem palavras de Deus sobre a sua vida. E Deus, Ele não se esqueceu do que Ele diz. Deus não abandonou a sua palavra porque você caiu, porque você errou, porque você falhou. Deus continua sendo Deus na sua vida. E quando Deus foi no passado, lá no passado, Ele encontrou com você, porque não foi você que encontrou com Ele, Ele te encontrou. Ele disse para você tantas coisas. E eu vou dizer para você, Deus não errou quando Ele disse isso a você. Deus sabe de tudo. Você está querendo dizer que Deus sabia que eu podia falhar? Deus sabia. Você está dizendo que Deus sabia que eu poderia cair? Deus sabia. Você está dizendo que Deus sabia que eu poderia deixá-lo? Deus sabia. E mesmo assim Ele disse, mesmo assim Ele falou, porque Ele acredita em você. Mas Deus me trouxe para te dizer que da forma que está, não dá. Você precisa se levantar. Espiritualmente, você precisa se levantar hoje.